Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre a sua vida, hoje e para sempre. Eu sou o pastor Fagner Araújo, estarei com você nos próximos minutos, porque esse é o nosso maná diário. É o pão vivo que desce do céu para alimentar o meu e o seu espírito. Meus amados irmãos, e no maná diário de hoje, nós daremos continuidade à nossa série de mensagens sobre chamado. E agora nós veremos as manifestações do poder de Deus contra tudo aquilo que envolvia e prendia o Egito. E nós estaremos lendo o capítulo de número 7, versículo de número 7, que diz assim: Era Moisés de 80 anos e Arão de 83, quando falaram a Faraó. Falou o Senhor a Moisés e a Arão: Quando o Faraó vos disser, fazei milagres que vos acreditem, dirás a Arão: Toma o teu bordão, lança-o diante de Faraó, e o bordão se tornará em serpente. Então Moisés e Arão se chegaram a Faraó e fizeram como o Senhor lhes ordenara. Lançou Arão o seu bordão diante de Faraó e diante dos seus oficiais, e ele se tornou em serpente. Faraó, porém, mandou vir os sábios e encantadores, e eles, os sábios do Egito, fizeram também o mesmo com as suas ciências ocultas, pois lançaram eles, cada um o seu bordão, e eles se tornaram em serpentes, mas o bordão de Arão devorou os bordões deles. Todavia, o coração de Faraó se endureceu e não os ouviu como o Senhor tinha dito. Glória a Deus. Primeira coisa que nós percebemos nesse texto é que não existe idade para você fazer a obra de Deus. Moisés tinha 80 anos. Talvez você está aí na sua casa pensando: puxa vida, pastor, estou ficando velho, não está dando para fazer a obra de Deus porque estou com idade avançada. Moisés tinha 80 anos. Arão tinha 83. E o Senhor os enviou para falar com um homem que naquela época era o homem mais influente da terra. Era o homem que governava o país mais forte daquele lugar. Então as pessoas estavam submissas e completamente atemorizadas diante de Faraó. E Moisés, de 80 anos, juntamente com Arão, de 83 anos, desafiaria não apenas o rei do Egito, mas sim os demônios que atuavam naquele lugar. E o Senhor disse para eles: quando vocês chegarem lá e eles pedirem um sinal, você, Arão, vai jogar o bordão, esse bordão se tornará em serpente. E assim eles fizeram. Eles chegaram diante de Faraó e ordenaram que Faraó deixasse que o povo saísse daquele lugar, saísse da escravidão. E é o que Deus tem me chamado e tem te chamado para fazer. O Senhor tem nos chamado para realmente desafiar o império das trevas e ordenar que solte as pessoas que estão presas, que estão cativas numa vida completamente de escravidão. O Senhor tem me levantado e tem te levantado para que nós nos posicionemos verdadeiramente como homens e mulheres de Deus para fazer a diferença nessa geração da qual estamos inseridos nela. E eles chegaram e Faraó então pediu um sinal. Arão jogou o bordão se tornou em serpente, mas lá existia alguns magos, encantadores, que usaram ciências ocultas e fizeram o mesmo sinal. Satanás, ele possui pessoas que têm se entregado a uma vida de completa escravidão, a uma vida de completa devoção a ele. Pessoas que aprendem ciências ocultas de encantamentos
para tentar enganar as pessoas. O inimigo sempre tentará enganar as pessoas com coisas parecidas com o que Deus faz. Deus, através de Moisés e Arão, fez com que aquele bordão se transformasse em uma serpente. Aqueles magos também jogaram seus bordões que se transformaram em serpentes. Como que isso acontece hoje? Deus é um Deus que cura, é um Deus que transforma a vida do ser humano. E existem pessoas que buscam auxílio na magia negra, que buscam auxílio no ocultismo. E Satanás tira a enfermidade de um ponto do corpo e aloja em outro ponto do corpo. Tira o problema de uma situação e transfere ele para outra situação. E a situação daquela pessoa se torna pior, porque a Bíblia diz que um abismo chama outro abismo. Satanás ele veio senão para roubar, matar e destruir, mas Jesus ele veio para dar vida e vida em abundância. Talvez você pense assim, pastor, mas por que então desafiar na questão ali da serpente? Existia um Deus no Egito, dos quais o Egito se curvava diante dele, que tinha o símbolo de uma serpente. O nome desse Deus era Meretseker. Meretseker era uma deusa serpente da mitologia egípcia. O nome dela significa a que ama o silêncio ou amada pelo silêncio. Sabe o que o diabo deseja fazer? Fazer com que eu e você nos calemos. Satanás realizou o mesmo sinal para tentar calar Arão e Moisés. Mas não existe nada mais poderoso do que o Senhor. E diz a palavra do Senhor que a serpente da qual havia sido transformada ali por Arão, por Moisés, devorou as serpentes dos magos. Ou seja, o que Deus faz é permanente, o que Deus faz é poderoso, o que Deus faz é completo, o que Deus faz é muito maior do que aquilo que o diabo tenta fazer para trazer engano. O meu Deus é poderoso, o seu Deus é poderoso. E diante de tudo aquilo, o coração de Faraó ainda se endureceu, como Deus havia dito para ele. Talvez você tenha vivido uma vida onde você tem falado, você tem anunciado, e as circunstâncias somente têm se complicado. O coração das pessoas tem endurecido cada vez mais. Eu quero te dizer que Deus continua no controle. Deus já havia dito para Moisés e Arão: eu vou endurecer o coração de Faraó e vou mostrar o meu poder. E muitas vezes é isso que acontece. O Senhor permite que algumas coisas aconteçam, porque ao acontecer essas coisas, o poder de Deus se manifesta. E eu tenho certeza que o poder de Deus se manifestará a favor da sua vida e a favor da sua casa. Nenhum encantamento vale sobre a sua vida e sobre a sua casa. O bordão de Arão, o bordão de Moisés, se transformou naquela serpente. A autoridade que Deus colocou na sua mão irá sobressair a qualquer tipo de encantamento, a qualquer tipo de magia negra, a qualquer tipo de obras das trevas. Está escrito na palavra do Senhor: para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir, para desfazer as obras do diabo. Como era o formato desse espírito, dessa entidade que o Egito se curvava diante dela, que os egípcios se curvavam diante dela? Em algumas figuras egípcias, ela aparecia com o corpo de serpente e cabeça de mulher. Em outras figuras, ela aparecia com corpo de mulher e cabeça de serpente. Amava o silêncio.
é aquela que vem para calar, mas em nome de Jesus Cristo, Satanás não vai calar uma voz profética. Satanás não vai calar você. O Senhor tem te levantado como voz profética nesse tempo e o inimigo não te calará em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu quero orar com você nessa hora. Eu quero abençoar a sua vida para que você exerça a sua autoridade, não permitindo que o inimigo continue fazendo com que as suas obras, as suas magias, os seus súditos, os seus escravos, os seus cavalos sejam usados para aterrorizar a sua vida. Maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Vamos orar nessa hora em nome de Jesus Cristo. Quando oramos, os céus se abrem. Deus, do seu trono de glória, ouve o nosso clamor e se apressa em responder à nossa súplica. Creia no seu coração e junte-se a nós. Vamos orar. Vamos falar com Deus. Pai, em nome de Jesus Cristo, eu oro nessa hora, abençoando a vida de cada uma dessas pessoas. Eu clamo ao Senhor, pedindo ao Senhor, meu Deus, toca nessas vidas hoje, quebra todo o laço do diabo, tudo aquilo que Satanás tem levantado para aprisionar essa vida, eu estou quebrando e anulando agora, em nome de Jesus Cristo, toda obra de macumbaria, toda obra de feitiçaria, toda palavra de maldição, todo encantamento, toda oração ao contrário, eu estou quebrando em nome de Jesus Cristo, estou declarando a bênção do Senhor sobre a vida desse homem e dessa mulher, em nome do Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o teu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o teu rosto e te dê a paz. Que Deus te abençoe. Antes de você sair, não esqueça de assinar a nossa página, de curtir esse vídeo e compartilhar com o máximo de pessoas que você puder. Eu tenho certeza que essa palavra abençoará outras vidas. Vamos juntos disseminar essa palavra, levar essa semente ao coração daqueles que precisam. Que Deus te abençoe e até amanhã, se assim o Senhor permitir. Se você gostou dessa mensagem, compartilhe com o máximo de pessoas que você puder. E se recebeu essa mensagem e quer receber mensagens diárias como essa, entre em contato conosco através do WhatsApp 659-9925-7557. Repetindo, 659-9925-7557. Que Deus te abençoe grandemente neste dia.